Salve, salve, careca na área, meus queridos, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, gente, como vocês gostaram bastante da questão da ferramenta lá do Status Invest, comparador de ações, então eu decidi trazer aqui sobre Taesa ou TRPL, Transmissoras Paulista, para a gente ver aí qual que a ferramenta acha que faz sentido. Eu vou dar uma comentada também por cima, assim, sobre as questões dos indicadores no Status Invest, e depois eu digo se eu invisto, se eu não invisto e ou em qual, fechou? Deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica ou sugestão, manda aqui embaixo. Segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor, e valeu! E aí, queridos, firmeza? Estamos aqui no nosso Status Invest. Nosso não, né? Parece que é meu. Que eu só tô acostumado a entrar nele, que já viu. Vamos ver aqui a Taezinha. Para quem não sabe, as duas são transmissoras, ou seja, teu segmento de energia elétrica, daí tu pode ter ali dentro distribuição, geração e transmissão. Geração gera energia, transmissão transmite a energia gerada de um lugar para outro e distribuição pega a energia que foi transmitida e faz a venda para o consumidor final, como no caso aqui a gente, beleza? Então, vai ser algo prévio. Se vocês gostaram da ferramenta, então eu decidi trazer essa do setor de energia elétrica, que é um setor que muita gente gosta também, é um setor bom pagador de dividendo, é um setor perene e que tem tranquilidade, assim, você consegue ter uma previsibilidade tanto de receita quanto de custo, então decidi trazer ele aqui. Vamos ver como é que está a situação da Taezinha. Lembrando que esses indicadores aqui, esses resultados, são todos resultados passados, não são comprovação de resultado futuro, mas eles podem servir de norte para a gente tomar uma decisão. E lembrando que um indicador nunca pode ser interpretado de forma isolada. Às vezes você vê um indicador ali que está parecendo magnífico, mas você precisa de fazer um leque de indicadores, um leque de coisas para ver se realmente está fazendo sentido ou não. E após isso é sempre interessante e, na minha opinião, necessário que você entre no site de RI, entenda mais sobre a empresa e se você tiver ainda casa de análises, utiliza para você conseguir ter um norte melhor. A gente tem casa de análises paga, gratuita, então tem para todas as pessoas. Dividend yield dela, 11,42, um dividend bem atrativo, está pagando mais do que a nossa Selic atual. E é claro que isso daqui não quer dizer que vai ter uma manutenção de dividendos, beleza? Tem tag along de 100%. Se você não sabe o que é tag along ou essa questão de ação ordinária preferencial units, tem vídeo aqui no canal também, o editor vai deixar aí, dá uma olhadinha lá que você vai entender que isso daqui é uma proteção para o acionista. Então ela tá tranquilo. Preço-lucro dela, 6 anos, é a velocidade que o lucro dela pagaria o investimento, ou seja, recompraria o valor investido. Lembrando que aqui não é dividendo, beleza? O dividendo é a parte do lucro distribuída, aqui é só o lucro mesmo. Então parte dele pode vir para o seu bolso e parte dele pode continuar na empresa. Mas em ambos os casos, como você decidiu por investir nessa empresa, a gente imagina que você entenda que ela faça uma gestão de capital muito melhor do que você. Então, independente dela te pagar ou não, o dinheiro está lá dentro. Então, a ideia é de que ela consiga fazer a gestão desse capital de uma forma eficiente. O P sobre VP aqui está em 2. É normal, porque como ela é uma empresa perene, como a gente falou, ou seja, ela é uma empresa que vai ser necessária sempre, ela tem contratos de longo prazo, ela tem previsão de receita, previsão de custo, paga um yield atrativo, então é normal que esse P sobre VP aqui, que é o quanto o acionista está disposto a pagar pelas ações da empresa, esteja maior do que 1. Aqui nesse caso é como se você estivesse pagando R$2 para cada R$1 de patrimônio da empresa, mas como é uma empresa bem atrativa, é normal que isso ocorra. A questão aqui do endividamento, como eu já falei para vocês, na minha opinião é um endividamento ok, mas por ser ainda de setores perenes, tem sempre essa possibilidade de ter um endividamento até que maior, porque como você tem uma previsibilidade de receita e despesa, você consegue entender melhor como que vai gerar as suas custas ao longo do tempo e você pode às vezes até se alavancar um pouquinho mais e tomar mais empréstimos. E aqui também é atrativo porque da mesma forma que você tem noção do quanto você vai ter lá na frente, o seu credor que vai te emprestar essa grana também tem. Então ele tem uma confiança maior em te fornecer esse crédito. Então a tendência é de que consiga ainda créditos a juros mais atrativos. Margem líquida, sensacional, né? O segmento de transmissão é a parte de energia elétrica que tem uma margem mais atrativa. Vamos ver o que mais aqui. Um CAGR interessante, ou seja, um crescimento de receita e de lucro de 20%. Vamos dar uma descidinha aqui, ver como é que está a situação. Payout,
média de payout. O que é payout? Payout é a parte dos lucros que está sendo destinada para o acionista. Isso daqui pode mudar, pode subir, pode descer. A média é de 82, como a gente consegue visualizar aqui, ó. Vamos colocar em mais tempo. Ó, ela deu uma pequena quedinha aqui, muito provavelmente no cenário da pandemia, em 2020, como a gente consegue ver. Provavelmente foi talvez uma estratégia para segurar um pouco de caixa, por talvez ter que lidar com alguma inadimplência. E lembrando que tudo que eu estou falando aqui vale também para transmissão paulista, TRPL, beleza? Diga essa questão do preço-lucro, essas questões dos indicadores, eu não vou estar recomendando lá, eu só vou falar sobre tá interessante ou não, e depois a gente vai fazer uma comparação para fechar, beleza? Mas também tem um payout bem atrativo aqui, um payout alto. Vamos ver, quero chegar na parte da DRE dela aqui, a DRE dela. Ó, receita crescente, por ter tido aqui uma oscilação tecnicamente grande de receita, vale a pena dar uma olhada para ver se não tem algo atípico, não recorrente aqui nesse resultado, beleza? Porque teve uma mudança significativa de receita, então vale a pena tu dar uma olhada. Vamos dar uma olhada agora na TRPL, antes da gente fazer essa comparação. Aqui, vamos ver a TRPL 4, yield similar, interessante, atrativo, não tem tag along, ou seja, não tem aquela paradinha da proteção acionista, que se você não sabe o que é, assiste lá aquele vídeo que você vai ter uma ideia. PL dela menor, 5,33, ou seja, ela vai pagar o investimento em um tempo mais rápido. P sobre VP dela de 1,09, aqui vai um adendo. Tecnicamente, por ela não ter tag along, eu imagino que ela apresente, de certa forma, um pouco mais de risco ao mercado. Então, talvez o mercado se disponha a pagar mais pela Taesa e menos por ela, por talvez essa questão do tag along. Então, você consegue ver que ela tem praticamente um aqui de valor de patrimônio, ou seja, para cada R$1 de patrimônio estão pagando 1,09. O PL dela também é reduzido, porque talvez por ter uma atratividade um pouco menor, as pessoas não esticam tanto o preço, então ela acaba ficando meio que na mesma linha aqui de PL, porém um pouco abaixo. A dívida líquida dela também está bem controlada, entra na mesma questão do segmento, dá para fazer uma gestão melhor. A margem líquida dela está um pouco reduzida e o CAGR dela está negativo, diferente da Taesa. Porém, vale aquela ideia de dar uma olhada, ver se não tem algo não recorrente, não veja um indicador e já sai fazendo investimento, entenda o que está acontecendo ali na empresa, porque às vezes é algo atípico, só aconteceu naquele ano ou vai acontecer em pequenos momentos e daí você vai se complicar aí, beleza? Média de payout dela menor, de 58%, a gente consegue ver que aqui ela ficou um pouco menos estável que a Taesa, né? Beleza. Vamos descer para a parte da DRE. Ó, aqui também algo atípico aqui, ou aconteceu alguma coisa, não sei, vale a pena olhar se quiser dar uma olhada, mas acho que por se tratar de 2016 não faça tanto assim sentido. Mas essa questão de ver sobre recorrência ou não de receita e despesa faz sentido aqui nesses próximos anos, apesar de ter tido um pouquinho de aumento, beleza? Para quem não sabe, a gente vai vir aqui no comparador de ações. Eu não sei se você precisa ter conta, mas caso não tenha, é só criar, que é super fácil. Não precisa ser premium para estar utilizando. Aqui fica até um mesmo adendo que eu comentei no outro vídeo lá que eu fiz sobre bancos. Ele é um comparador de ações, ou seja, ele te permite comparar ações. Então você pode comparar uma elétrica com uma de saneamento com uma de comércio. Então faz sentido que quando você faça uma comparação de ações, você compare empresas de mesmo segmento e de mesmo tamanho, beleza? Então aqui no caso eu estou comparando uma elétrica de transmissão. Eu não estou comparando uma elétrica de geradora com uma de transmissão. Eu estou pegando duas empresas que são referências no mercado e ambas na área de transmissão. Eu coloquei as duas ordinárias aqui só pra gente poder ficar em linha e vamos ver o que ele apresenta pra gente. Então ele colocou lembrando que aqui ele faz uma pontuação conforme os resultados dos indicadores em medalhas e coloração de medalhas entre ouro, prata e bronze. Nesse caso aqui, ele colocou a TRPL disparada aqui na frente da Taesa, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na parte de... Opa!
Cadê os indicadores? Aqui, tu consegue tirar algumas coisas, beleza? Então vamos deixar algumas coisinhas aqui. Eu vou te pausar o vídeo rapidinho e já já eu volto. Beleza. Deixei ela com bem poucos indicadores aqui, só pra gente conseguir dar uma olhada. Elas ficaram quase que na mesma, né? 5 medalhas para uma, 4 para outra. Ambas são realmente bem similares, conforme a gente viu em alguns aspectos. A TRPL, com base no comparador de ações e com base nessas métricas, né? Se você muda as métricas, você pode ter um resultado diferente. Então, com base nessas métricas, a TRPL também continua vencedora, mas sem muitas 5 medalhas contra 4. A questão do yield bem atrativo para ambas, praticamente o mesmo. O PL delas, bem pouca diferença. Uma se pagaria um investimento em 6 anos e a outra em 5. A P sobre VP dela tem aquela questãozinha de talvez, pode ser que o Tagalong deu uma mudada um pouco. A margem bruta a Taesa leva, margem líquida a Taesa leva, dívida a Taesa está mais endividada do que a TRPL e a questão do ROI a Taesa ganha. Beleza. Bom, com base no que a gente viu no comparador e utilizando aquelas métricas, porque dependendo do que você pôr, ele muda. Com base naquelas métricas, a TRPL levou, mas você viu que sem muito alarde, assim, ambas são ótimas empresas de segmentos perenes, empresas que já têm uma estrutura boa no segmento, boas pagadoras de dividendo no cenário atual e muito provavelmente no futuro, mas vale de você, na hora que fizer a sua escolha, se achar que faz sentido investir nessas empresas, você entender um pouco mais sobre se teve alguma coisa não recorrente ou não que mexeu nesse resultado, e lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento, você investe no que você quiser e se você quiser, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é teu, então essa ideia aqui foi só pra gente trazer também que esse comparador de ações eu acho ele atrativo. Você consegue já tirar algumas empresas do cenário, assim, já toma uma decisão, vou focar em estudar essa, então já deixa mais assertivo, sem contar que deixa divertido essa pegada de você entender sobre as empresas. E no segmento de energia elétrica, atualmente eu invisto só em EDP, que é Energias do Brasil. Porém, se eu fosse investir em alguma dessas duas, provavelmente eu iria investir em Taesa. Mas isso não é uma recomendação, até porque por eu não investir nelas, eu não cheguei a olhar a fundo, então pode ser que quando eu fizesse talvez alguma análise, eu fizesse tivesse uma mudança de opinião, beleza? Então era isso, deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica, sugestão, manda aqui embaixo, dá aquela moral pra gente, segue lá no Instagram Careca Investidor e valeu!